Pois vamos lá, gente. Este assunto que nós vamos ver aqui na física, ele é uma continuidade desta parte que nós estamos vendo a respeito da calorimetria, certo? Hoje a gente vai ver um assunto que vocês já devem ter estudado na química também, né? Então é um assunto interdisciplinar, que toca de perto não só a física, mas a química também, que são as mudanças de fase das substâncias, certo? Eu acho que todos vocês, em algum momento, já ouviram falar disso. A gente vai entender aqui, mudança de fase ou mudança de estado, né, de uma substância. Então, vamos compreender isso. Então, essa imagem aqui, que eu estou colocando aí para vocês, vocês estão vendo formação de neve, né? Isso é em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, no ano de 2013, né? Tiraram essa foto aí. E vocês sabem que na região do sul ali é muito frio, né? Lá você tem momentos que lá até neva, né? Como a gente está vendo aqui, essa precipitação de neve aí. E, infelizmente, aqui no nosso estado, aqui no Nordeste, a gente não tem essas precipitações, né? Que aí é sol mesmo durante praticamente o ano todo. Isso se deve... Tininho. Oi? Nada não, professor. E isso se tinindo, entendi, tinindo, é verdade. E isso se deve à proximidade que a nossa cidade tem com o Equador, gente, a linha do Equador. Por que isso? Porque quando os raios solares vêm, eles vêm muito concentrados, porque eles vêm praticamente na vertical, certo? E a radiação, o calor, a luz que vem do Sol, eles não se espalham, né? Essa radiação ela não se espalha, o que é diferente em razão da curvatura da Terra, quando você vai se aproximando dos polos. Então, essas outras regiões que estão mais próximas dos polos, se a radiação, né, do Sol, ela se espalha, né, de maneira quase uniforme, né? Então, essa radiação não chega concentrada como na região da linha do Equador. E a nossa cidade, infelizmente, a gente está localizada assim, né? Próxima à linha do Equador. Se nós estivéssemos mais próximo do litoral, aí o clima seria diferente, né? Porque dos estados do Nordeste, a nossa cidade é aquela que não está próxima ao litoral, né? Você vê que todas as capitais, né? Pernambuco, Sergipe, Maranhão, todas as capitais estão no litoral. Então, para iniciar a conversa, por que é tão difícil ocorrer neve no Brasil? Né? Vocês já se questionaram a respeito disso? Qual é o conceito físico associado ao derretimento da neve? Ou seja, o que é que explica, né? Que entendimento a física dá para essa mudança de estado? Líquido para sólido, de sólido para líquido. A maioria das substâncias, quando aquecidas, elas dilatam-se. Quando resfriadas, elas se contraem. Com a água, isso não ocorre. Seu volume aumenta quando resfriada. Explique por que o gelo boia. Então, assim, são vários questionamentos interessantes. Ó. Por exemplo, esse da água, a água é uma substância que é uma substância universal, né? Está presente em tudo, né, inclusive no nosso corpo, né? Boa parte do nosso corpo é água. E a água ela tem um comportamento diferente, né, em relação à presença do calor ou à ausência do calor. Então você vê, a maioria das substâncias, quando elas são aquecidas, elas se dilatam. Como é que você percebe isso? Você põe uma substância para aquecer no fogão, e aí você bota essa substância, pode ser uma mistura, sei lá, café e leite, não sei, e deixa lá esse café e leite lá misturado, deixa no vasilhame lá até na borda. Aí deixa aquecendo para você ver o que vai acontecer. Se você esquecer, você vai ver ele borbulhando e extravasando. Ou seja, ali é a dilatação que você está observando aí. Quer dizer, com aquecimento, né, as moléculas vibram mais intensamente e aí a substância se dilata. Dilatar é aumentar de tamanho, né? Quando você resfria, você bota no congelador, aí ela se contrai. É o processo inverso. Por exemplo, a cerâmica, quando você vai assentar a cerâmica, você tem que deixar uns espaços entre elas. Né? Para que esses espaços?
justamente pensando na dilatação. Porque quando a temperatura se eleva, né, num dia muito quente, o que pode acontecer? A cerâmica trincar, porque ela vai dilatar, ou seja, vai aumentar de tamanho com o aquecimento, e aí uma cerâmica vai empurrar a outra. Se não tiver aquele espaço, que é essa proteção, aí a cerâmica trinca, né? Porque ela aumenta de tamanho quando aumenta a temperatura. Né? Só que com a água acontece algo diferente, né? O volume dela aumenta quando ela resfria. Olha que interessante. Aí é por isso que é tão complicado você deixar garrafas, por exemplo, no congelador e deixar por muito tempo. Né? Se for de vidro, vai quebrar. Porque vai chegar um momento em 4 graus Celsius, 4 graus Celsius, que a água vai dilatar, ou seja, vai aumentar de tamanho. Nesse processo, ela pode destruir o recipiente. Certo? Então, aqui tem as respostas, né? Porque é tão difícil ocorrer neve no Brasil? É necessário que a temperatura do ar esteja muito baixa para que este tipo de precipitação ocorra. E isso é muito difícil no nosso país pelas suas médias de temperaturas elevadas. Então, gente, quando se fala em precipitação, entenda isso, precipitação é o orvalhar da madrugada, é a chuva que cai, é a neve que cai. Precipitação é isso, precipitar, se cair, né? Então, para que ocorra processos de neve, né, no nosso país, a gente teria que ter temperaturas baixas, né? Ou seja, é necessário que a temperatura do ar esteja muito baixa. Isso não é comum aqui no nosso país, que é muito quente, que está mais próximo da linha do Equador, a maioria dos estados. Qual o conceito físico associado ao derretimento da neve? É a fusão. O que é a fusão? É a passagem do estado sólido para o líquido. Então, quando o gelo está derretendo, ele está se fundindo. Né? Ele estava no estado sólido, né? Água no estado sólido, e aí aumentou a temperatura, ele começa a derreter, então ele está sofrendo fusão. Aí a outra pergunta, explique por que o gelo boia. O gelo boia, pois ocupa um volume maior. Por que isso? Porque a densidade dele é menor, o que torna a sua densidade menor. Uma vez a densidade menor, né, aí há esse aumento de volume, né, do gelo. Por quê? Porque existe uma relação inversa entre a densidade de uma substância e seu volume. Então, quanto maior a densidade de um objeto, menor vai ser o seu volume, e vice-versa. Certo? Então, quando a água está no estado sólido, ela ocupa um volume maior. E sendo o volume maior, a densidade é menor. Certo? Então, esses conceitos são importantes, por quê? Porque a física ela tem uma precisão deles. Ela precisa esses termos. Porque no cotidiano a gente fala de maneira meio confusa, porque a gente às vezes não tem esse entendimento completo do que é densidade, do que é peso, do que é volume. Geralmente a gente diz assim, mas um corpo ali boiou porque ele é leve. Aí, opa, leve tem a ver com o quê? Com peso. Aí você fica... Na verdade, quando o corpo boia ou quando ele afunda, isso tem a ver com a densidade do objeto. Aí a densidade tem a ver com a forma como esse objeto é compactado. Né? Eu pego um exemplo aqui. Você pega um pedacinho de cortiça, aquela rolhazinha que vem nos vinhos, né? Para tapar o vinho. Ou então pega uma bolinha de isopor e um prego, um metal, né? Um objeto mais denso. Olha, se você abandonar dentro d'água, aquela bolinha que é menos densa, ela vai flutuar, enquanto que o prego, o ferro vai afundar. Por que isso? Porque a bolinha é menos densa, o prego é mais denso. Quando eu falo menos denso, é porque no caso do isopor, da cortiça, você tem regiões dentro, no interior do material, que tem vazios, né? Tem ar, mas tem vazios, quer dizer, não é totalmente denso, é completo ali, maciço. Então, em razão disso, flutua. Então, as mudanças de fase. Vocês conhecem 3 estados, né, da matéria: sólido, líquido, gasoso. A gente vai apresentar um 4º estado aqui, e é sabido que existe o 5º estado da matéria, que é chamado de condensado.
Então, é o sólido, o líquido, o gasoso, o estado de plasma e o estado de condensado. Só que, geralmente, a gente, para trabalhar esses conceitos iniciais, a gente considera os três mais conhecidos, né? Sólido, líquido e gasoso. Então, é um fato conhecido que as substâncias, elas se apresentam na natureza em três estados: fase sólida, fase líquida e fase gasosa, né? De sólido, de líquido e de gás. Recentemente foi acrescentada a esta relação o plasma. Aí vocês lembram aí das TVs de plasma, né? Ah, TV de plasma, o que é isso? Existe uma substância lá no aparelho que está no quarto estado, que é o plasma. Por isso é chamada TV de plasma. Então aqui vem dizendo, né? Considerado o quarto estado da matéria. A pressão e a temperatura, ó, essas duas grandezas são muito importantes para definir o estado de uma substância, viu, gente? A pressão e a temperatura que uma substância é submetida determinam a fase em que ela se apresenta. Então, gravem bem isso aí, que são duas grandezas importantíssimas para definir o estado de qualquer substância: pressão e temperatura. Então, assim, o ferro, que nas condições ambientes se apresenta no estado sólido, poderá se tornar líquido quando sua temperatura for suficientemente elevada. Isso aí é muito comum na siderúrgica, né? Você vai ver lá um metal que está lá derretido, você vê ele, chega a estar vermelhão, aquela substância líquida lá escorrendo por aquelas bases de ferro imensas. Isso na siderúrgica. Agora, por quê? Porque lá você tem um metal, o ferro, no caso, para que ele possa ser trabalhado, né, ser transformado, ter forma, né, na indústria. Então ele é derretido, ou seja, ele está no estado líquido. Porque geralmente quando você fala em ferro, você diz, o ferro só existe no estado sólido. Não, que história é essa? Vai depender de quê? Da pressão e da temperatura sobre que ele está submetido. Então, dependendo disso aí, ele pode estar no estado sólido, líquido, até gasoso, né? Até na forma de gás. Então, isso vai depender da pressão e da temperatura. Lógico que cada material, cada substância tem o seu ponto, que é chamado de ponto de fusão. Então, no caso do ferro, o ponto de fusão dele é elevadíssimo, para que ele possa derreter, né? É diferente, por exemplo, de outras substâncias que o ponto de fusão é baixo. Então, rapidamente já entra no estado líquido, rapidamente já entra no estado gasoso. Então, o ferro poderá se tornar líquido quando a sua temperatura for suficientemente elevada. A água, que normalmente é encontrada no estado líquido, poderá tornar-se um gás pela elevação de sua temperatura ou pela redução da pressão a que ela está submetida. Então, por exemplo, quando é que a água ela vai começar a ferver, e se você deixar ela lá no fogo, acima de 100 graus Celsius, vai chegar um momento que ela vai se tornar um gás, ou seja, vai vaporizar. É a partir de 100 graus Celsius. Então, é o ponto de ebulição da água, né? E assim é para cada substância. Cada substância tem seu ponto de fusão, cada substância tem seu ponto de ebulição. Então, aqui, ó, que é até citado a química. Em química, vimos que tudo que nos rodeia é formado de matéria, e esta, por sua vez, é formada de átomos. Um conjunto de átomos iguais ou diferentes, unidos por certas ligações químicas, é chamado de molécula. Então, basta se recordar, né? Os átomos, conjunto de átomos, são moléculas, aquelas moléculas vão compor uma substância. Existe a teoria, que é a cinético-molecular da matéria, que afirma que todas as substâncias são formadas por moléculas, que é a menor porção da matéria com as mesmas propriedades químicas, certo? Ou seja, você pode dividir a substância, divide ela, até chegar um momento em que você vai encontrar a molécula. Encontrando a molécula, você ainda vai ter as propriedades químicas da substância ali inalteradas, certo? Então, isso seria o estado molecular, ou seja, o momento que você se deparou com a molécula. Então, essas moléculas estão em contínuo movimento desordenado, certo? Então, tem essa imagem aí que está mostrando isso, e que quando estão muito, muito próximas, elas interagem entre si. Ou seja, elas exercem forças entre si. Com base nesse modelo, então, é sempre lembrar, gente, que é um modelo, que é uma representação de uma substância, né? Porque o átomo, a molécula, a gente representa nesse modelo, nas figuras, né? Por essas bolinhas aqui. Só que
É uma forma de representação, um modelo, né? Na verdade, não são essas bolinhas ali, né? Mas para ficar mais fácil o nosso entendimento, a gente representa nesse modelo aí, com essas bolinhas. Então, a matéria nos seus diferentes estados, elas podem passar de um estado para outro, que é a mudança de fase. Então, aqui, gente, ó, o sólido. O sólido das moléculas estão bem juntinhas ali, ó. Mas se você observar aqui nessa figura, você vai perceber, ó, que elas ainda continuam num estado de vibração. Você vê que elas estão tremendo ali, ó. Por quê? Porque não existe molécula perfeitamente em repouso, não existe isso. Você toca na parede, toca numa substância, né, que é dura, no ferro, aí você tem a impressão ali que está tudo normal, mas se você adentrar o interior daquele material, do objeto, e chegar na molécula, você vai ver que as moléculas estão assim, ó, o tempo todo, ó. E quando você aquece, essa intensidade, mesmo nos sólidos, as moléculas ainda aumentam mais a vibração. Já no líquido, ó, já estão mais espalhados. Ó. E no gás, então, nem se fala, né? Então, no gás, esse espalhamento ainda é maior ainda. Mas estão sempre em vibração, em contínua vibração. Então, o estado sólido, os átomos, né, se encontram muito próximos e ligados por forças eletromagnéticas, que são grandes e que dificultam a movimentação. Ou seja, essa força é muito grande, essa força de atração entre as moléculas. Eles não sofrem translação ao longo do sólido, que é diferente, né, da água, por exemplo, do líquido. Né, no líquido já existe essa translação, ou seja, um movimento em que o líquido pode escoar com facilidade, as moléculas escoam umas sobre as outras, mas se encontram em movimento de vibração, que é a tal da agitação térmica. Né? Em virtude da forte ligação entre os átomos sólidos, possui por forma própria, né? E certa resistência a deformações. Aí você diz que as moléculas, elas constituem uma rede cristalina, né, ao longo do sólido. Aí essa figurinha está mostrando isso, né? Elas estão em posições, e essas posições dão uma forma àquela molécula, né? Aí é uma forma geométrica, muitas vezes, regular. Né? O sólido regular é isso. Então, as moléculas no estado sólido, né, não estão fixas, mas seus átomos se mantêm a uma distância bem determinada entre si. Na natureza, as moléculas de quase todos os sólidos se organizam de maneira regular. Quando a rede cristalina é regular, se diz que o sólido, o objeto é regular. Quando não, se diz que a substância é amorfa, né, não tem forma. Aí já o plasma, né? Eu não vou entrar em detalhes em relação ao estado o estado líquido, o estado gasoso. Porque mais na frente, por exemplo, a gente vai estudar só o estado gasoso das substâncias, né? Por quê? Porque você compreendendo como é que acontece no estado sólido, como é que as moléculas se juntam, fica fácil de você entender como isso acontece no estado líquido e no estado gasoso. Então, o plasma, o que é isso? Qual estado da matéria costuma ser incorporado nas referências mais atualizadas a respeito dos estados da matéria. Então, o plasma, o estado no qual, isso é importante, as partículas que constituem o material se apresentam em forma de íons, ou seja, as moléculas, as partículas, né, os átomos, estão eletrizados, certo? Então, para que esse estado seja alcançado, um gás, por exemplo, ele deve ser superaquecido, o que rompe as ligações entre os elétrons e o núcleo. Então, quando essa alta temperatura, né, é atingida, isso rompe as ligações dos elétrons com o núcleo. Aí os elétrons, eles se espalham, né? Eles se soltam. Aí esse processo faz com que uma fração do material seja ionizado. Né? Quando você fala em íons, é justamente isso. É porque os átomos do material, né, eles perderam elétrons, e aí ficam carregados eletricamente. Então, o Sol e outras estrelas são constituídas por plasma. Então, aqui essa animação, a gente está mostrando isso, né? As grandes emissões de plasma que o Sol muitas vezes emite, e que a gente aqui, né, inocente, não percebe, né? Mas ele está constantemente lançando esses jatos imensos de plasma aí para o espaço. Então, é a matéria no quarto estado, ou seja, é esse gás elétrico, né, eletrizado.
Então, o plasma ele pode ser criado e confinado em laboratório. Então, nos laboratórios em que você tem reatores de fusão nuclear, né, você tem a matéria lá no quarto estado, né, a substância no estado de plasma. Deu para entender? Deu para entender essa diferença aí em relação aos estados da matéria, esse quarto estado. Com relação ao Sol, né, é até engraçado ter que dizer isso, mas entenda vamos dizer assim, o fogo que emana do Sol não é o mesmo fogo que a gente acende uma fogueira, que a gente risca um fósforo, certo? Por quê? Porque você tem um tipo de radiação, né, que ela acontece por esse processo de fusão nuclear no interior do Sol, no seu núcleo. E aí produz essa energia, né, esse tipo de, vamos dizer, de substância ou desse gás, né, que está inflamado, que está eletrizado. Ou seja, o fogo no Sol é produto do plasma, né, da matéria nesse estado. Esse gás superaquecido, porque a temperatura no Sol chega, né, por esses processos, a temperatura é altíssima, né? Então são milhões de graus Celsius, né, principalmente no núcleo. Então é a fonte de energia do Sol, né, de toda estrela, né, não só do Sol. Porque o Sol é uma estrela, toda estrela é desta maneira. Mudança de estado, quando fornecemos, agora isso aqui, né, a gente entra no estudo propriamente da mudança de estado, viu, gente? Quando fornecemos calor a um objeto e sua temperatura se eleva, já sabemos que há um aumento na energia de agitação de seus átomos, certo? Então isso já é consenso entre a gente. Esse aumento de agitação faz com que a força de ligação entre os átomos seja alterada, podendo acarretar modificações na organização e separação desses átomos. Ou seja, a absorção de calor por um objeto pode provocar nele uma mudança de fase, que é o que a gente está estudando. Naturalmente, a retirada dessa energia térmica deverá provocar efeitos inversos, né, quando você cede calor. Ou seja, aí é o processo pelo qual, né, a gente veio esclarecendo, que é quando o corpo, ou o material, né, ele sofre contração, porque no caso ele não está recebendo calor, mas está perdendo calor para o meio, certo? Então existe um determinado momento em que uma quantidade de calor, se for atingida, vai fazer com que o corpo não mude a sua temperatura, mas faça o seu estado mudar, que é isso que a gente vai ver. Então, as mudanças de estado que podem ocorrer com a substância recebem nomes especiais. Então, fusão, passagem do sólido para o líquido, solidificação, passagem do líquido para o sólido. É o inverso da fusão, né? Então, quando a gente fala em solidificação da substância, ela está sofrendo o inverso da fusão. Ou seja, ela está passando do estado líquido para o estado sólido, ou seja, ela está se solidificando. Vaporização é a passagem do líquido para o gás. Condensação ou liquefação é a passagem de gás para o líquido, é o processo inverso da vaporização. Então, quando você diz assim, substância se condensou, então você vai ter que entender isso como? Que ela estava no estado de gás, ela passou para o estado de líquido, estado líquido. Sublimação é a passagem direta de sólido para o gás. Então, veja, na sublimação, a substância, ela está no estado sólido e ela passa diretamente para o estado de vapor, de gás, sem passar pelo estado líquido. Isso é chamada sublimação. A ressublimação é o processo inverso disso. A ionização, o que é? A ionização é a passagem de um gás para o plasma, certo? Por aquecimento. Então, a ionização só ocorre por aquecimento. A recombinação é a passagem do plasma para o gás. É um processo inverso. Então, a gente tem uma figura aqui que está ilustrando isso. Né? Nessa figura ilustra todas essas mudanças de estado aí que a gente acabou de ler aqui para vocês. Então, vão gravando esses termos para vocês não, para vocês saberem diferenciar, né, um do outro. E geralmente vai responder questões de física, de química, e aí geralmente esses termos aí estão presentes. Quem
Quem entrou agora, a gente está aí nas mudanças de estado já, né? Tratando de cada uma aqui. Então, grava esses termos, né? Para vocês saberem diferenciar um do outro. Vamos lá. Essas mudanças de estado, gente, elas passam por algumas leis, elas seguem algumas propriedades, certo? Ou seja, tem regras naturais que regulam essas mudanças de estado, certo? Então, quem que mostrou isso? A experiência, né, de laboratório, a observação da natureza mostrou que existe essa regularidade. O que ele fez foi medir essas coisas, né? Então, aqui no texto, ó, a experiência... lembrando que esse texto aqui eu tirei lá do livro Foi Adotado na Escola, viu, gente? A partir da página 94, você já tem esse assunto lá no livro. A experiência nos mostra que os cristais, ao se fundirem, apresentam comportamentos semelhantes, podendo-se, então, observar regularidades que caracterizam a fusão desses sólidos, certo? Então, essa história de comportamento é justamente isso, que os cristais, os corpos na forma sólida, né, como rede cristalina, eles seguem determinadas propriedades. Aí, quais são essas propriedades? Ou seja, que regularidades são essas? Vamos lá para a primeira. A uma dada pressão, a temperatura na qual ocorre a fusão, certo? É o chamado ponto de fusão, é bem determinada para cada substância. Então, guardando em miúdos, a primeira regularidade, a uma dada pressão, a temperatura da fusão, que é o chamado ponto de fusão, ela é bem determinada para cada substância. Então, significa o quê? Quando submetidos a uma pressão de 1 atmosfera, o gelo se funde a 0 graus Celsius, o chumbo a 327 graus Celsius, o mercúrio a menos 39 graus Celsius. Olha que coisa interessante. Não sei se vocês sabiam disso. Mas quando a pressão atmosférica é normal, né, 1 atm, 1 atmosfera, o gelo, ele se solidifica, ó. Ele derrete, vamos dizer assim, né, se funde, derrete a 0 graus Celsius. Certo? O chumbo a 327 graus Celsius, ou seja, para você derreter o chumbo, um bloco de chumbo, você tem que aquecer ele até ele atingir essa temperatura aí, 327 graus Celsius. E o mercúrio, que naturalmente está no estado líquido, né, para você deixar ele mais mole, vamos dizer assim, ele tem que atingir essa temperatura aí, de menos 39 graus Celsius, certo? A temperatura que ele tem que estar. A outra propriedade, se um sólido se encontra em sua temperatura de fusão, é necessário fornecer calor a ele para que ocorra a mudança de estado. A quantidade de calor que deve ser fornecida por unidade de massa é denominada calor latente de fusão, que é uma característica também da substância. Então, além dessa primeira propriedade, que é um ponto de fusão, né, um valor de temperatura, que ele é específico para cada substância, para cada material, o sólido também, para ele mudar de estado, ele vai precisar receber uma quantidade de calor específica, que também vai ser característica de cada substância. Então, essa quantidade de calor específica, né, ela vai ser chamada aqui para a gente de calor latente. E aí, no caso, como é a fusão, né, que o material está no estado sólido, vai derreter, né, vai passar para o estado líquido, então aquele valor vai ser chamado de calor latente de fusão. Se for a vaporização, né, que aí está no estado líquido, vai passar para o estado de vapor, aí você vai chamar de calor latente de vaporização, certo? Então, cada material tem o seu calor latente. Isso a gente vai ver já já aqui numa tabelinha, certo? Então, perdão, o calor latente para a gente vai definir, né, desta maneira aí, certo? Então, veja aqui, ó, aqui na lateral, calor latente está relacionado com a quantidade de calor necessária para modificar o estado físico de 1 grama de uma substância. Então, podemos expressá-lo, está aqui uma equação, gente, ó. Essa é a equação que a gente vai usar. É a massa da substância multiplicando esse L. O que é esse L? Será chamado calor latente, né, L de latente, de uma substância. O Q, né, é a quantidade de calor fornecido, o M é a massa.
Então, note que quanto maior for a massa da substância, maior será a quantidade de calor fornecida para que ela mude o seu estado, certo? Então, essa para a gente, vai ser a equação que a gente vai utilizar para determinar esse calor latente ou para calcular essa quantidade de calor para que o objeto mude de estado. E a terceira propriedade é essa. Durante a fusão, já que a gente está falando aqui da fusão, né? A temperatura do sólido permanece constante. Ah, gente, aí isso é importante. Então, essa propriedade nos diz o seguinte, que quando o material está mudando de estado, aquela quantidade de calor ali que você está fornecendo a ele, ela vai ser usada só para ele mudar de estado, ou seja, a sua temperatura não vai se elevar enquanto o processo estiver acontecendo. Aí significa o quê? Trocando em miúdos. Durante a fusão, a temperatura do sólido permanece constante, certo? E isso é para qualquer substância. Então, por que isso acontece? Isso acontece porque o calor que é fornecido ao sólido, para que ele derreta, né, para que ele se funda, é usado só para aumentar a separação entre os átomos. Aí isso rompe a rede cristalina, né, aí faz, sem variar a agitação térmica dos átomos. E aí ele vai e muda de estado. Assim, ó, no exemplo da fusão de um bloco de gelo, sua temperatura permanece em 327 graus Celsius enquanto ele está derretendo, né, apesar de fornecer 5,8 calorias para cada grama do material. Então, gente, isso aqui, o líquido que resulta da fusão, né, também se encontra a 327 graus Celsius, certo? Então, nessa tabela aqui, ó, você vai ver o valor do ponto de fusão, certo? E dos calores latentes para cada substância, ó. Perdão. Platina, qual é o ponto de fusão da platina? Ó, 1775 graus Celsius. Qual é o calor de fusão? Tá aqui, ó, em joules por quilo, em calorias por grama. Então, essa é a quantidade de calor que você tem que fornecer a cada 1 grama da platina, né, do material da platina, 27 calorias, para que possa mudar de estado. Certo? Para a prata, 961 graus Celsius é o ponto de fusão, e a quantidade de calor, né, para que mude de estado, é 21 calorias por grama, que é o calor latente. E assim você tem para cada substância, né? Para o enxofre, para a água, para o mercúrio. Então, essa tabela nos ajuda aqui, né, nos probleminhas que aparecem para a gente tentar resolver. E, lógico, vocês não precisam memorizar esses valores, porque geralmente a questão dá, né? Se a questão não der, mas ela vai te dar uma base para você poder encontrar esse valor, certo? Ou então remeter aqui para essa tabela. Ó, vejo que para a água, o calor latente de fusão da água está aqui, ó, 80 calorias por grama. Ou seja, para que a água se derreta, o gelo, né, que é a água no estado sólido, derreta, para cada 1 grama da substância, você tem que fornecer 80 calorias. Certo? Então, veja, cada substância tem o seu calor latente de fusão. Aqui eu coloquei um exemplo, ó. Durante uma festa, 1 cubo de gelo de massa, 10 gramas, olha a coisa só, né? Você está numa festa e tudo, aí você vai ficar observando um cubo de gelo. Quem é que vai estar numa festa indo atrás de um cubo de gelo para ver a massa dele, retirou do congelador, ver a temperatura dele? Então, a massa é 10 gramas, né? Foi retirado do congelador a uma temperatura de menos 8 graus Celsius e colocado em um copo. E aí tudo bem, né? Lógico que, como está no estado sólido, é porque a temperatura está abaixo de 0 graus Celsius. Ou então está a 0 graus Celsius. Porém, ele foi aquecido lá, né? No copo, ficando em contato com a temperatura do meio ambiente. Depois de algum tempo, alguém se lembrou do gelo e foi buscar o copo. Havia 10 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius, né, uma temperatura que não variava mais. Descreva os processos que ocorreram com o gelo até ser atingida essa situação final. Certo? Aqui, gente, você não vai fazer cálculo nenhum, não, certo? Você só vai descrever o processo. Então, a coisa é simples, ó. Tirou do congelador, o gelo ainda está no estado sólido, está aqui, está uma temperatura inicial de menos 8 graus Celsius, certo? Aí ele entra em contato com o meio ambiente, claro, o meio ambiente está a uma temperatura mais elevada, ele vai começar a receber calor do meio, certo? Ele atinge 0 graus Celsius, né, nesse processo.
essa quantidade de calor que ele recebeu aqui, certo? Essa quantidade de calor que ele recebeu aqui, ó, para atingir 0 graus Celsius, é chamado de calor sensível, ou seja, quantidade de calor sensível. Por quê? Porque essa quantidade de calor que ele recebeu, ela foi usada só para aumentar a temperatura do gelo. Porque aumentar, tá aqui, ó, estava menos 8 graus Celsius, ó, aumentou para 0. Né? Veja que aumentou, e está cada vez mais aumentando, né? E aí o que acontece? Aí ele continua a receber calor, tá aqui, né? Continua a receber calor. Veja que vai chegar um momento que o gelo é água dentro do copo. Ou seja, aquelas 10 gramas se fundiram, derreteram. Então, essa quantidade de calor aqui, né, que a água, essas 10 gramas de água recebeu, é chamado calor latente. Por quê? Porque ela foi usada só para derreter essa quantidade de gelo aí, certo? Veja que a temperatura, ó, é a mesma, né, da situação inicial, quando o gelo estava a 0 graus Celsius. Então, nesse passo aqui, você tem aí, olha, o processo de mudança de estado, certo? E aí, continua a receber uma certa quantidade de calor e a temperatura aumenta. Então, novamente aqui, ó, nessa situação, daqui para cá, né, já no final, você tem novamente uma quantidade de calor sensível, certo? Calor latente só foi aqui, ó, quando mudou de estado, certo? Então, aqui é sensível por quê? Porque, novamente, a quantidade de calor que agora o gelo no estado líquido continua a receber, é só uma quantidade de calor que vai fazer a temperatura dele aumentar, né? No caso, é aumentar de 0 até 20. Aí pronto, você pegou o copo, estava lá, né? A água a 20 graus Celsius, certo, gente? Então aqui veja, ó, que no processo foram quantas quantidades de calor recebido, ó? Q1, tá aqui, ó, Q2 para mudar de estado e Q3, certo? Para atingir os 20 graus Celsius. Isso aí a física nos proporciona uma maneira de calcular essas 3 quantidades de calor. Aí eu ia falar aqui da solidificação, né? Que é o processo inverso da fusão, né? Como a gente viu lá. Aí, se você for aí entra a questão do gráfico. Veja que lá no exemplo eu não coloquei gráfico. Mas, por exemplo, aqui, ó, nessa situação do copo de gelo, eu poderia construir um gráfico. Um gráfico semelhante a esse aqui, ó. Certo? Em que eu ia relacionar a variação de temperatura com a quantidade de calor recebida. E eu ia colocar isso no mesmo gráfico, certo? Então, esse gráfico aqui, ele pode muito bem ser a representação do processo inverso aqui dessa quantidade de gelo aqui no copo, certo? Por que o processo inverso? Porque é a solidificação, certo? Então, o material está lá, a substância está lá no estado líquido, e aí vai passar para o estado sólido. Então, veja, na solidificação, os processos ocorrem em sentido inverso da fusão. Então, se uma porção de água que está a uma temperatura de 80 graus Celsius, está muito aquecida, né? For colocado em um freezer, até que o gelo atinja a temperatura de menos 40 graus Celsius, os processos ocorrem em sentido inverso. Então, esse gráfico está mostrando isso, ó. Tá aqui, ó, temperatura elevada, aí você coloca no freezer, a temperatura começa a cair, ó, aí atinge 0 graus Celsius aqui, ó, atingiu 0 graus Celsius, aí veja que ela começa a entrar no estado sólido, veja que a temperatura não varia mais, aí quando ela passa para o estado sólido, aí pronto, né, aí ela continua lá a se contrair, ó, e aí a temperatura volta a cair de novo, certo? Aí você já tem né, o gelo, né, totalmente aí na forma sólida. Então, esse gráfico está mostrando isso, é o processo inverso da fusão. Isso é chamado de curva de resfriamento da água a 1 atmosfera. Veja que são exemplos em que a pressão é chamada pressão normal, né, que é a pressão atmosférica que tem esse valor de 1 atmosfera. A atmosfera é a unidade de medida de pressão, é uma unidade de medida menor. E aqui eu tenho uns exemplos, né? Isso aqui tá no livro de vocês, ó. Verifique o que você aprendeu e até discutir isso com você, mas não vou, né? Porque vai levar muito tempo. Eu vou deixar como exercício para você mais tarde, ó. Considere uma moeda de prata de 100 gramas. Ao ser atingido o ponto de fusão, então tá a moeda, ó. Qual a mínima quantidade de calor que deve ser cedida à moeda
para que ela se funda totalmente, né? Ao ser cedida a moeda, né? Aliás, ao ser atingido o ponto de fusão. Então, como essa moeda é de prata, aí o que, que a gente deve fazer, né? Aí a gente deve fazer o seguinte. No caso aqui, ó, você vai lá naquela tabela, procura lá o ponto de fusão da prata, ó, tá vendo aqui, ó? Ponto de fusão, 961 graus Celsius. Calor latente de fusão, para 1 grama da prata, é 21 calorias. Vamos voltar lá. Então, se a moeda de prata ela tem 100 gramas, então ele pergunta aqui, né? Qual a mínima quantidade de calor que deve ser cedida à moeda para que ela se funda totalmente? Aí você vai fazer um cálculozinho simples, né? Você vai pegar 100 e multiplicar por 21. Então, no caso aí, dá o quê? Essa quantidade de calor é 2.100 calorias, para que ela se funda completamente. Certo, gente? Então, você tem que recorrer à tabelinha lá para ver, porque no caso aqui são 100 gramas, né? Lá na tabela você tem os valores para 1 grama só. Então, como é 100 gramas na moeda, então você pega 100 e multiplica por 21, que é a quantidade de calor que deve ser fornecida a 1 grama, né? Então, você tem aí o total. Enquanto a moeda recebe calor, durante a fusão, o que ocorre com sua temperatura? Pela terceira propriedade lá, a temperatura permanece a mesma, né? É constante. Letra C. Logo após ser fornecido o calor calculado, qual será a temperatura da prata líquida resultante da fusão? Aquela que a gente viu lá na tabela, né? 927 graus Celsius. Quer dizer, não muda. É essa mesmo, né? Que tá lá. Então, não muda esse valor de temperatura. Por quê? Porque a temperatura não muda, né? Permanece a mesma. Então, antes, atingiu o ponto de fusão, 900 e tantos graus Celsius. Então, depois que passa para o estado, ainda continua aquela mesma temperatura lá. Já a outra questão, ó, uma pedra de enxofre de massa 200 gramas, tá aqui ela, né? Encontra-se a temperatura de 119 graus Celsius. Então, ela está superaquecida aí, né? Aí consulte a tabela novamente, né? Responda. Se fornecermos 650 calorias de calor a essa pedra, qual será a massa de enxofre que se fundirá, né? Aí você vai utilizar a tabela de novo para fazer esse cálculo. E aí isso eu vou deixar como exercício para vocês, né? A letra B, qual será a temperatura final do enxofre, sólido, líquido, né? Aí consultando a tabela vocês vão ver lá para o material enxofre, né? No caso aqui na letra A, você vai ter que fazer o cálculo para massa. Então, como lá na tabela fornece o valor para 1 grama, então você fazendo uma simples divisão aí, você encontra a massa, né? Você vai pegar 650 calorias, vai dividir por quanto, né? Aí tem lá o valor, o enxofre, por tantas calorias. Aí você vai ter a ideia aí, né, de qual será a massa. No caso aqui, ele já está dando a massa, né, que é 200. Então, você vai poder fazer... Pronto. Aqui dá para fazer pela expressão, né? Aquela expressãozinha que foi dada lá. Ó. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. Então, como é que você sabe o valor da massa? É o valor de M. Então, você vai pegar a quantidade de calor, né, do material, no caso aí é quanto? 650 calorias, e vai dividir pelo calor latente de fusão. Aí você vai ter o valor da massa. E se o calor latente de fusão está lá na tabela, para o enxofre, né, ó, para o enxofre. Então, cálculo simples aí na letra A. Beleza, aí vaporização, condensação, calefação. Aqui a gente falaria, né, de cada uma dessas mudanças de estado. Né? Lembrando que a vaporização, gente, ela ocorre de 3 maneiras. Aqui está a distinção entre cada uma. Então, a vaporização, ela pode acontecer por evaporação, por ebulição, por calefação. Aqui está a diferença de cada uma. Né? Quando vocês fizerem a leitura lá no livro texto, né, de física, vocês vão ver essa diferença em detalhes. A partir da página 94, você já vê essa parte aí. Eu não vou entrar em detalhes aqui, é uma leitura rápida, vocês podem fazer, para vocês terem essa ideia, né? Vaporização. Quando é que ocorre por evaporação?
Aí quando você põe, né, a roupa molhada, né, para secar, lá está acontecendo a evaporação da água. Por quê? Porque é um processo que ocorre mais lentamente. Aí isso é evaporação, né? É vaporização? É, mas que está acontecendo por evaporação. Então tem essas diferenças aí, né? Aqui tem uma tabela mostrando agora os calores de vaporização, certo, gente? Aqui, ó. Calor de vaporização para cada uma dessas substâncias aqui, ó. E o ponto de ebulição, né? Que é aquele valor de temperatura em que a substância vai começar a ferver, né? Vamos colocar assim. O mercúrio, 357 graus, né? Para o bromo, 59 graus Celsius. Para a água, 100 graus Celsius. E assim vai, que tem os, né, os valores também de vaporização em calorias por grama. Então, vê que são valores específicos para cada substância. E aqui, para a gente encerrar esse exemplo. Nesse exemplo aqui, gente, ele é muito parecido com aquele lá do copinho de água. O primeiro lá que a gente só fez uma descrição do que estava acontecendo. Aqui a gente vai fazer um cálculo. Então, qual é a pergunta? Qual é a quantidade de calor que devemos fornecer a 20 gramas de gelo a 0 graus Celsius? Então, já tem uma massa do gelo, ó, para transformá-la em vapor de água superaquecida a 200 graus Celsius. Ou seja, para transformar esse gelo que está no estado sólido, transformar ele em vapor de água, ou seja, passar ele para o estado gasoso. Aqui a temperatura a 200 graus Celsius. É uma temperatura muito elevada, é um gás superaquecido, né? Então vamos lá. No intervalo de 0 até essa temperatura de 200, a gente tem duas mudanças de estado, né? O gelo vai derreter a 0 graus Celsius e a água vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Não é isso, gente? Então passa por dois processos, duas mudanças de estado. Em virtude disso, o cálculo da quantidade de calor, né, ele vai ser feito em etapas. Então vamos lá, vamos separar as etapas aqui, ó. A primeira, para derreter o gelo. Ou seja, como o calor de fusão do gelo, que está lá naquela tabela, é 80 calorias por grama, né, para fundir 20 gramas, devemos fornecer que quantidade de calor? Aí é isso que a gente vai calcular. Aí você usa aquela formulazinha lá, ó. Massa vezes a quantidade de calor latente de fusão. Então, substitui os valores, ó, 20 vezes 80, e encontra isso aqui. Então, a gente vai precisar de 1.600 calorias para fazer a fusão do gelo, certo? Para que ele passe para o estado líquido. Então, aí não há mudança de temperatura, né? A outra etapa, para elevar a temperatura da água resultante da fusão, né, de 0 até 100. Então, qual vai ser a quantidade de calor necessária para esse processo? Então, veja, você já tem ele já no estado líquido, só que está no estado líquido a 0 graus Celsius. E eu vou precisar fornecer uma quantidade de calor para que ele atinja 100 graus Celsius, ou seja, vai só aumentar a temperatura dessa água já a 0 graus Celsius. Então, qual é a forma que você vai usar? A equação fundamental da calorimetria, que é essa aí, né? MC delta T. Então, qual é o cálculo que você vai fazer? Então, é 20 novamente, né? Vezes o calor específico da água, porque agora o gelo está no estado líquido, vezes 100, que é a variação de temperatura, de 0 para 100. É 100. Multiplica 2.000 calorias. Então, essa é a quantidade de calor para que atinja 100 graus Celsius. Aí continua o processo, né? Agora, para transformar a água, que está a 100 graus Celsius, em vapor. Então, veja que aqui é outra mudança de estado, né? Então, como o calor de vaporização da água, de acordo com aquela tabela, é de 540 calorias por grama, então, para vaporizar os 20 gramas, qual é a quantidade de calor? Aí você volta para aquela fórmula lá, né, do calor latente. Aí, de novo, massa da água, só que agora o L é de vaporização. Ó. Então, você vai usar os 540. Multiplica, deu quanto? 10.800 calorias. E, finalmente, a última etapa, em que você vai elevar a temperatura que está 100, vai levar para 200. Veja que agora você tem a água no estado de vapor. Você só vai aumentar a temperatura dela. Então, novamente, a equação fundamental da calorimetria. Ó. Aqui ela. Então, substitua os valores que você tem. O calor específico, né, do vapor de água, ele é um pouco menor do que da água. Tá aqui, ó. 0,5. Então, vai de novo para a fórmula, MC delta T, M é 20, o calor específico do vapor de água 0,5, e a variação de temperatura foi 100. Por quê?
Você vai variar de 100 para 200. 200 menos 100 é quanto? 100. Então, ΔT, que foi essa variação de 100 para 200, foi 100 graus Celsius. Então, multiplica, esse é o último valor. Então, a quantidade de calor necessária para transformar 20 gramas de gelo, que está a 0 graus Celsius, até esse vapor 200, é a soma de todas essas quantidades de calor, gente. Então, é 1.600 mais 2.000, mais 10.800, mais os 1.000, que a gente calculou aqui por último. Então, somando tudo, 15.400 calorias. Então, essa é a quantidade de calor que você vai ter que fornecer essa quantidade de gelo. Certo?